Hoje o nosso tema é um só Senhor. E esse um só Senhor, nós estudaremos de acordo com o texto do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 142, que chama-se Um Só Senhor, e também está de acordo com o que está lá em Lucas. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então, quando a gente foi apresentado lá atrás a um só Deus, a um Deus único, não é, pelos hebreus, porque antes a gente acreditava em vários deuses. Então nós nos perguntamos, quem é esse Senhor ao qual foi trazido para nós pelos hebreus? Esse Deus único, Pai e Senhor de todas as coisas. E nós vamos encontrar em vários momentos do Antigo Testamento e também do Novo, falando desse Senhor. Nós trouxemos aqui 2 momentos que julgamos que fala e que traz para nós essa ideia desse Senhor. A primeira que nós iremos trazer para você está em Romanos, capítulo 11, 33 a 36, os versículos, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, e insondáveis os seus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele algo que pudesse ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então, aqui é questionado, não é? A esse Senhor, quem deu algo a ele primeiro, para que ele primeiro fosse para que depois ele fosse restituir? Quem foi conselheiro de Deus? Quem conhece a mente de Deus? Quem conhece os seus caminhos, os seus juízos e o seu proceder? Acredito que nenhum de nós. Então, aqui já traz esse ser supremo, esse ser que está além das suas criaturas. E num outro momento, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, nos diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs no coração do homem a eternidade, sem que nós, homens, possamos descobrir as obras de Deus que ele fez desde o princípio até o fim. Então, aqui nos mostra claramente que Deus, não é, tem as suas criaturas, os seus filhos, que somos nós, mas ele pôs um limite ao nosso conhecimento. Ele pôs a eternidade em nosso coração. De que maneira? Trazendo em nossa consciência suas leis e nos intuindo de que somos seres imortais, que somos espíritos. Não é, para que a gente tivesse a noção que não somos apenas matéria, mas também espírito. Mas ainda assim, não nos foi dado a saber as suas obras, nem como elas começaram e nem como elas terminam. Por quê? Porque nós estamos num processo de evolução, de aprendizado. Então, nós não temos ainda a capacidade de ter essa comunhão com Deus, não é, de privar do seu pensamento e da sua vontade. E Kardec trouxe para nós, no livro dos Espíritos, na primeira pergunta, ele tirou essa ideia que a gente trouxe lá do passado, desse Deus com as características humanas, desse Deus antropomórfico, não é? Desse Deus que se vinga, desse Senhor que é o Senhor dos exércitos, não é? Desse Senhor que escolhe a uns em detrimento de outros,
que se vinga. Então ele pergunta, a primeira pergunta do livro dos Espíritos, que é Deus? Porque aí tira essa ideia do quem. Porque o quem somos nós, as suas criaturas. Ele não. E qual a resposta? Inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Então aqui Kardec traz para a gente essa ideia desse Senhor realmente. Não apenas aquele Senhor que está ali na Bíblia, né, que tem o conhecimento, que tem a sabedoria, mas esse ser, né, que possui essa inteligência suprema, Criador de tudo, inclusive de nós. E no qual cada um de nós está imerso no seu amor. Muitas vezes julgamos que estamos fora. Muitas vezes algum de nós, eu não acredito em Deus, a vida só é o aqui e o agora. Mal sabe ele que ele está imerso nesse amor. Quer queira, quer não queira. Porque Deus nos criou por amor. E nós podemos nos perguntar, qual a prova da existência de Deus, desse Senhor? Aí nós vamos ver também no Livro dos Espíritos, questão 4, quando diz assim, todo efeito tem uma causa. Olhai à vossa volta. O que não é criação do homem, aí terás a resposta. Então, muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós não conseguimos admitir a presença, a existência desse Deus, desse Senhor. Porque achamos que estamos acima do bem e do mal. Acreditamos que o nosso poder temporal aqui na Terra, às vezes do conhecimento, às vezes da riqueza, está acima desse Senhor, acima desse Deus. E há um livro, né, de Meimei, que se chama Ilustrações e Ideias, que foi psicografado por Chico Xavier. E Meimei lá traz uma historinha que fala a respeito justamente disso. Havia uma caravana que estava ali atravessando o deserto e todos os dias um dos servos daquela caravana, ele analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever, mas toda noite ele se recolhia num cantinho ali, ao longe do restante do acampamento, postava suas mãos aos céus e orava. E o chefe daquela caravana, intrigado, ao olhar aquilo noite após noite, durante aquela travessia, um dia resolveu lhe perguntar, por que todas as noites você ora? Todas as noites você se recolhe e aqui fica orando. Se você é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, como sabe que Deus existe? Aí ele, Senhor, com todo respeito, vou lhe perguntar algo. Quando alguém lhe escreve, como, e que essa pessoa está ausente, como o senhor sabe quem escreveu aquela carta? Ele disse, pela letra, pela caligrafia. Quando o senhor compra uma joia ou recebe uma joia de presente, como o senhor sabe quem foi o ourives? Aí ele disse, porque lá sempre tem a identificação de quem fez a joia. Ele disse, quando em torno da sua tenda o senhor ouve passos de animais, como o senhor sabe se foi um boi, se foi um cavalo, se foi um lobo ou um outro animal? Ele disse, pelos rastros. Ele disse, então, Senhor, vem aqui fora da tenda. Olhe para esse céu imenso, cheio de estrelas. Olhe para o que está à nossa volta, esse imenso deserto. Quem o criou? Então, naquele momento, aquele homem, vendo a sabedoria daquele homem que ele considerava tão simples, analfabeto, mas que possuía grande sabedoria, e que nessa sua sabedoria e humildade, ele reconhecia a presença de Deus. E a partir dali,
ele também passou a orar e a agradecer tudo que ele recebia diariamente. E certa feita, foi perguntado à Madre Teresa de Calcutá quando ela orava. O que ela dizia? Aí ela respondeu, nada. E o que Deus lhe fala? Nada. E o que a senhora escuta? Nada. E o que ele diz? Nada. O que isso nos quer dizer? Que Deus é uma presença. É uma presença. Como a gente pode entender isso melhor? Vou trazer para nós um exemplo bem simples. Quem aqui já teve filho ou tem netos? Quando aquele serzinho está no berço, dormindo ali, e que você se senta ao lado, e que você não se cansa de olhar, não é aquele filho, ou aquele neto, ou aquele irmãozinho, aquela belezinha tão pequenininha, tão indefesa. Ele lhe fala alguma coisa? Não. Você diz alguma coisa para ele? Não. Por quê? Porque ali está a presença. Não precisa de palavras. A mesma coisa quando nós direcionamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, então ele se faz presente quando estamos ali com o nosso coração voltado para ele. Então ele se faz presente para nós. Não é necessário nem que ele nos fale nada e nem também que digamos nada para ele, porque a sua simples presença já nos diz tudo, já nos fala tudo que necessitamos saber. Continuando, nós vamos ver em Êxodo que quando Moisés recebeu as tábuas, naquele momento ali, Deus fala com ele e lhe diz: tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Porque ali era o momento da primeira revelação, quando ele trouxe as tábuas que nos deu a noção de justiça. Então nós não tínhamos a condição ainda de ver a face de Deus aqui representada. E por isso ele diz isso a Moisés. E ali ele já previa, ele já dizia que alguém viria para nós, para a humanidade, e seria o espelho do seu amor, das suas virtudes, o qual nós conhecemos como Jesus. E aqui ele nos recomenda: todos os vestígios de idolatria devem ser destruídos sobre a terra. Isso está em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 3. Aí nós vamos também ver nesse livro, quando ele diz: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Na época, eram esses lugares: Gilgal, Betel, Siló, até a construção de Jerusalém. Por que ele nos fala isso? Porque ainda nós não tínhamos a condição de uma religião puramente espiritual. Necessitávamos ainda nos recolher a um determinado ambiente que ele nos determinava para que fizéssemos essa introspecção, para que a gente sentisse essa presença. E aqui ele já nos convidava para que a gente buscasse instalar em nosso coração, em nossa mente, o reino, o seu reino. Então, sempre ele já busca aqui, através dessa primeira revelação, trazer para nós essa ideia de que o reino de Deus está dentro de nós. E que servimos ao Senhor quando nós instalamos esse reino de Deus em nosso coração. E não no lugar físico, como muitas vezes a gente imagina. Mas o que fizemos nós? Nós, como sempre, fizemos dessa orientação. Nós, ao invés de trazermos para dentro de nós, não, nós buscamos fora. Através dos rituais, através dos holocaustos, né, buscando cumprir todas as regras das leis mosaicas e do que estava lá também na Cabala, mas sem buscar
a transformação moral. Porque sempre a gente busca, porque os ritos, os rituais, não é, o que está fora, sempre para nós é muito melhor, é muito mais confortável, porque não exige da gente essa mudança. Nós podemos ali oferecer, como nós fazíamos antigamente, essas oferendas, esses holocaustos, e achávamos que estávamos cumprindo o nosso dever, que estávamos servindo ao Senhor da melhor forma. E não buscávamos essa transformação. E é por isso que nós vamos encontrar aqui nesse texto, não é, do livro Caminho, Verdade e Vida, que nos diz assim: se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a quem devem servir. Como o reino do Cristo não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Quer dizer de um homem que pretenda dirigir 2 centros de atividade antagônica em simultâneo esforço. Então, aqui nos fala justamente isso. Não é? A gente foi desvirtuando aquela primeira revelação e trazendo para ela apenas o nosso culto exterior, os nossos rituais exteriores. Tanto é que Jesus, quando aqui veio, nos disse: são sepulcros caiados de branco, porque por fora cumpriam todos os seus deveres perante a lei mosaica e perante a lei do sinédrio. Mas interiormente continuavam vaidosos, mesquinhos, continuavam preconceituosos, visando apenas os próprios interesses. Então, continuamos dessa mesma maneira. E nós vamos encontrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, quando o bispo de Argel nos faz a seguinte pergunta: homens, por que vos lastimais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos surpreendais, portanto, surpresos com o cálice da iniquidade, transbordando de todos os lados. Então, aqui ele faz uma pergunta bem pertinente. Porque desde o começo dos tempos e até hoje, nós muitas vezes nos lastimamos e nos questionamos com esse mundo à nossa volta. Quantas vezes dizemos: esse mundo não tem mais jeito, as pessoas estão violentas, não é? As pessoas estão agressivas, as pessoas hoje já não têm mais ética, já não possuem moral. Sim, mas quem construiu, quem semeou tudo isso? Se não fomos nós. Porque peço desculpas a vocês todos aqui, mas falo não de vocês, mas de todos nós de um modo geral. Nós costumamos ainda acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Nós queremos paz, não é? Nós queremos ter esperança, nós queremos um mundo tranquilo, nós queremos um mundo justo. Mas o que nós fazemos para isso? Nós geralmente seguimos aquela filosofia de um ditado muito popular que diz assim: em casa de pouca farinha, meu pirão primeiro. Não é? Então, nós ainda agimos de forma egoística, de forma vaidosa, de forma orgulhosa, sem pensar no nosso próximo. Então, nós visamos primeiro os nossos interesses, as nossas particularidades, o nosso bem-estar. E não importa se isso muitas vezes fere o direito do outro. Então, nós hoje chegamos a um momento em que não existe apenas o mal. Existe a iniquidade. E o que é a iniquidade? É quando o mal existe, o mal diz: eu estou aqui e eu não tenho vergonha de ser mal, de praticar o mal. Essa é a iniquidade.
E é o que nós ainda enfrentamos. Porque justamente buscamos fora o que deveríamos buscar dentro de nós. Então, aqui no texto nos fala o seguinte: Cristo é a linha central das nossas cogitações. Por que o Cristo? Porque ele deve ser o centro das nossas atenções e das nossas cogitações. Porque ele, como diz no Livro dos Espíritos, é o ser mais perfeito que já passou, que já esteve entre nós. Ele verdadeiramente é a imagem e semelhança de Deus. Porque ele não apenas trouxe os seus ensinamentos, ele exemplificou dia a dia. E não é à toa que ele é responsável por bilhões de almas nesse nosso planeta. Porque é assim a matemática da vida. Quanto mais servimos, quanto mais somos capacitados a servir e buscamos servir, mais almas nós temos sobre a nossa tutela. Mais pessoas nós temos a responsabilidade de ajudar e estender a mão. Então, se Jesus é o governador do nosso planeta, é responsável por cada um de nós, então vejam só que ele realmente, ele é a imagem e a semelhança do Senhor. E antes que ele viesse, Isaías já previa a sua vinda e dizia assim: menino nos nasceu sobre os ombros, está o governo, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Isso está no capítulo 9 de Isaías. E vamos encontrar também em Isaías, no capítulo 11, quando ele diz: do tronco de Jessé, pai de Davi, porque Jesus era da linhagem de Davi, sairá um rebento, um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de obediência ao Senhor. E foi o que nós vimos acontecer com a vinda dele para o nosso planeta. Então, ele foi esse renovo. Então, mais uma vez, fomos convidados a instalar o reino de Deus dentro de nós. Porque aí ele já trouxe uma outra ideia desse Senhor, que lá no Antigo Testamento era visto como o Senhor dos Exércitos. Ele já trouxe para nós um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que é indulgente, que é bondoso, que é misericordioso, que exerce a sua justiça através do amor e da misericórdia, e não daquela lei do olho por olho, do dente por dente. Então é esse Deus que traz para nós. E ele exemplifica servindo, e ele fala aos seus discípulos, em especial naquela passagem da lavagem dos pés, em que ele vai lavando os pés, não é, dos seus apóstolos. E Pedro, ali naquele momento, não aceita. E ele diz de forma enfática: se não aceitares que eu assim o faça, não terás parte comigo. Então Pedro, naquele momento, permite, não só que ele lave os pés, mas as mãos, enfim. Por quê? Porque ali ele queria demonstrar que aquele que quer estar realmente numa situação de proeminência é aquele que mais deve servir com humildade, com amor ao seu próximo. Não por vaidade, por orgulho, porque Jesus não conhecia esses sentimentos humanos. Ele sabia que nós tínhamos isso dentro de nós. Mas ele nos convidava a servir, a amar o nosso próximo, a termos indulgência, a fazermos o bem sem olharmos a quem, como naquela parábola do bom samaritano, em que ele exemplifica que ali passou um levita, ali passou um sacerdote, e ninguém acudiu àquele homem, a não ser aquele samaritano, que era tão execrado, tão desprezado pela comunidade judaica, pelos hebreus. E, no entanto, foi ele
sem perguntar a quem, por que ele estava ali caído, lhe estendeu a mão, lhe levou para uma estalagem, deixou pago para que ele recebesse todos os cuidados e assistência de que necessitavam. Então nós podemos nos perguntar: para que eu saber quem é o Senhor, como Ele age, que Ele é essa inteligência suprema, qual a finalidade disto? E a doutrina espírita nos responde: para a nossa transformação moral. Para que a gente finalmente compreenda que todos esses ensinamentos, tudo aquilo que foi trazido para nós, possa possibilitar essa nossa transformação moral. Porque, infelizmente, a gente ainda age de uma forma bem diferente. E também o bispo de Argel nos dá um exemplo bem nítido de como a nossa sociedade e como nós ainda nos comportamos, quando ele diz assim: por que tendes em tão grande estima o que brilha e seduz os olhos, ao invés daquilo que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto de vossas adulações, ao passo que não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Quando o rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas lhe são abertas. E para um homem de bem que vive de seu trabalho, as pessoas mal se dignam a oferecer um gesto de proteção. É ou não é, muitas vezes, ainda o nosso comportamento? Como nós ainda costumamos avaliar as pessoas pela aparência, ou pelos títulos que ela diz que tem, né, os PhDs, as formaturas, as graduações. Não dizendo que essas pessoas que possuem a riqueza, ou que possuem esses títulos, ou essas graduações, não sejam pessoas de bem, não sejam pessoas boas. Não é isso que estamos querendo dizer. Mas o que nós estamos querendo dizer é que nós avaliamos muitas vezes o nosso próximo por essas coisas exteriores, por essas situações que ele apresenta no campo da matéria, e não pela a sua essência verdadeiramente. Então, quantas vezes aquele ser que nada disso possui, como nós vimos aqui nesse exemplo da caravana que Meimei trouxe para nós, era um simples servo, mas que possuía uma sabedoria além do seu próprio chefe. Porque ele se reconhecia pequeno e se reconhecia que havia um ser muito maior do que ele, de que havia um Criador, um Pai que zelava por ele e por todos nós. E que muitas vezes nós não conseguimos perceber isso e nos atemos apenas a esse exterior. Quantas vezes nós não elegemos para a nossa vida um padrão em que ser feliz é estar, não é, bem-sucedido, com muito dinheiro no bolso, estar magro, viver numa casa assim, ou ter um carro X ou um carro Y, quando o nosso padrão deveria ser estar com a nossa consciência tranquila, cuidarmos do nosso corpo com amor, com zelo, tentando evitar os excessos, praticar o bem na medida daquilo que já conseguimos fazer, vencer, não é, as nossas más inclinações, porque muitas vezes nós pensamos assim, que nós aqui viemos e que não temos assim um grande propósito, que realmente os verdadeiros missionários são aqueles que se destacaram por grandes obras, como aqueles que a gente já citou aqui diversas vezes, um Chico Xavier, um Divaldo, e tantos outros, seja no campo da ciência, seja no campo da filosofia, no campo religioso. E nós não compreendemos que cada um de nós tem uma missão particular. Que às vezes o nosso verdadeiro desafio é conseguir perdoar aquele que nos fere. Que às vezes o nosso verdadeiro desafio é ter paciência com aquele filho, aquele esposo ou aquele marido que é mais difícil, que é mais complicado.
Que o nosso verdadeiro desafio é não sucumbir aos vícios. Que o nosso verdadeiro desafio é, como já dissemos, vencer às vezes a nossa inclinação para a maledicência, para a inveja, para a raiva, para a agressividade. Que o nosso verdadeiro desafio é vivermos lado a lado, convivendo uns com os outros. Por mais que muitas vezes não tenhamos aquele amor incondicional, mas que tenhamos pelo menos o respeito. Olha, gente, isso não é pouca coisa. Seja na nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no mundo de um modo geral. Muitas vezes o grande desafio é você estar no trânsito, ser trancado e você não buscar responder da mesma forma, não correr para trancar ele de novo. O verdadeiro desafio é muitas vezes você conseguir ficar feliz porque o outro conseguiu algo que você ainda não tem. O verdadeiro desafio é quando você se vê diante de uma enfermidade e você não se revoltar. Um verdadeiro desafio é você perder alguém que você ama infinitamente e você ter, não é, a capacidade, a humildade de pedir a Deus que lhe console, mas que você entende que ele precisava partir. Então é para isso, são esses desafios aos quais Jesus, Deus nos convoca diariamente. Porque ele não quer uma adoração vazia, uma adoração de braços postos, uma adoração que fica em silêncio, escondida em algum lugar. Ele nos convoca a uma parceria, a uma adoração através das obras, através da instalação do reino de Deus dentro de nós, que a gente pare de uma vez por todas de buscar fora, através dos rituais, através das coisas exteriores e começar a entender que a vivência do Evangelho é dentro, é no nosso coração. E isso nos remete à lei de adoração que está no livro dos Espíritos. Nas perguntas, deixa eu ver aqui, só um momento, para não dizer a pergunta errada a vocês. 653 e 653A e 654, ele nos diz, vou dizer aqui para vocês de uma forma resumida, que a verdadeira adoração, ela parte do coração. Que devemos adorar a Deus em sinceridade, em amor, em obras. E não aquela adoração, como dissemos, de forma contemplativa ou afastado do mundo. Porque nós sempre dizemos que nós temos que viver no mundo sem sermos do mundo. Mas o que vem a ser isso? Nós somos seres materiais, vivemos no planeta da matéria, e desta forma temos que viver como os seres, atendermos às nossas necessidades, vivermos em comunhão com os nossos semelhantes, mas, como dissemos antes, numa hora que a gente recebe uma ofensa, a gente tenta não revidar. Isso é viver no mundo sem ser do mundo. Na hora que recebemos uma agressividade, alguém nos trata de forma agressiva ou raivosa, a gente conseguir, naquele momento, conter também a nossa raiva e em silêncio fazer uma prece. Isso é viver no mundo sem ser do mundo. É você participar das alegrias, ter um lazer com a sua família, com seus amigos, ou aqui entre os amigos aqui da Casa Espírita, de uma forma saudável, de uma forma que a gente busque esse lazer que traga para nós, que nos edifique como pessoas, seja através de uma boa música, de uma boa leitura, de uma conversa agradável, de uma troca de experiências, de um estudo, né, de um bom filme, ou nos reunirmos em um lugar para comungarmos de um alimento, de um almoço, de um jantar, de uma forma fraterna, de uma forma alegre, onde não haja espaço ali para a maledicência, para as picuinhas,
para as ofensas, não é para o bullying. Então, isso é estar no mundo sem ser do mundo. E como dissemos, quando enfrentarmos um momento de tribulação, de dificuldade, porque isso não nos falta. A tribulação, os momentos de dificuldade, esses sempre batem à nossa porta. E por aquela razão que nós já dissemos, porque nós semeamos, muitas vezes, o mal. Porque nós escolhemos ter atitudes equivocadas aos nossos irmãos e conosco mesmo. Buscamos os excessos, buscamos os vícios e hoje nos vemos numa situação que estamos vencendo a cada dia, a cada degrau, a cada momento, justamente essas situações, pela misericórdia divina. Mas temos que fazer a nossa parte. E aqui também no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nos fala justamente disso. O homem no mundo, quando ele diz assim: é no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas que se encontra a ocasião de praticá-la. Aquele, portanto, que se isola, se priva voluntariamente do mais poderoso meio de se chegar à perfeição, não tendo que pensar senão em si mesmo, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja necessário se vestir com o cilício e se cobrir de cinza. Sede felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou envergonhar aqueles que vos amam e vos conduzem. Deus é amor e abençoa os que o amam santamente. Então aqui nós temos o roteiro. Como devemos viver no mundo sem sermos do mundo? Não se faz necessário, como ele diz aqui, nos afastarmos, nos isolarmos, ou querermos viver num mosteiro, uma coisa ali, uma vida, digamos, de um santo. Porque é nas nossas necessidades diárias, na nossa convivência diária, que nós exercitamos a paciência, o amor, sublimamos aqueles desejos, aquelas nossas más tendências, através da convivência com o outro. E muito mais do que isso. Na convivência com o outro, nós aprendemos e ensinamos. E na convivência com o outro, a presença de Deus se faz presente. Então, temos que vir ao Senhor através de nossas obras, através dessa vontade firme de buscarmos essa transformação moral. E como fazemos isso? Nos pequenos gestos do dia a dia. Não são nas grandes coisas, nos grandes eventos, porque isso aí a gente ainda não tem. Ou pelo menos a grande maioria de nós, e falo por mim, não temos ainda a capacidade, muitas vezes, dos grandes gestos magnânimos, dos grandes gestos de generosidade e de desapego. Mas se a gente consegue, dia a dia, fazer um pouquinho, tendo essa paciência, exercitando o amor, exercitando, né, a cumplicidade, ensinando um pouco do que sabemos ao outro e tendo também a humildade de aprender com o nosso irmão, porque sabemos que muito pouco sabemos ou nada sabemos, e que a pessoa, por mais simples que seja, não importa se tem títulos ou se não tem, ela sempre tem algo a nos dizer e a nos ensinar. E nós vamos, um grande exemplo disso, nós vamos ver naquela história que eu considero uma das histórias mais lindas do Evangelho segundo o Espiritismo, a da Condessa Paula, que é um exemplo bem fiel de como vivermos no mundo sem sermos do mundo. Ela era uma senhora muito rica da sociedade da época, em que ela se vestia de maneira simples, levava a sua filha também vestida de maneira simples, e numa carruagem ela colocava ali mantimentos, casacos, roupas, cobertores, remédios.
E ela saía de forma silenciosa pela periferia daquele local em que ela vivia, ia naquelas casas e distribuía, além do seu amor, os cuidados, o cobertor, a roupa, o sapato, os remédios, os mantimentos necessários, aquelas famílias que viviam ali, como a gente conhece, que é até o título da história no Evangelho, os infortúnios ocultos. E quantos de nós não temos os nossos infortúnios ocultos? E que muitas vezes aquela pessoa está do nosso lado, seja um parente, um amigo, um esposo, uma esposa, e nós não temos a sensibilidade de perceber que ela atravessa naquele momento um deserto, uma dificuldade. E ela, justamente, ela não perguntava àquelas pessoas que religião elas eram, o que elas faziam, e nem chegava ali para dar nenhum tipo de sermão. Ela chegava ali para oferecer a ajuda, o apoio, o acolhimento da qual eles necessitavam. E quem foi que também fez isso, minha gente? Jesus, não é? Jesus fazia isso com todos e para todos. Ele nunca perguntou. Tanto é que Jesus ele não trouxe nenhuma religião. A religião que ele trouxe para nós foi a do amor, a da caridade, a da prática do bem. E nós que nos dizemos espíritas ou que somos simpatizantes ao espiritismo, temos lá também como princípio, espíritas, amai-vos e instruí-vos. E também tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no homem de bem, que nos exorta a termos indulgência, a perdoarmos os nossos semelhantes e praticarmos a benevolência para com todos. E é isso que essa Condessa Paula ela fazia, ela saía de porta em porta, ajudando um, ajudando o outro, mas lá fora, na sociedade, para o seu esposo, para o seu círculo de amizades, ela era a Condessa Paula. Mas diariamente, na oração daqueles a quem ela ajudava, a quem ela estendia a mão, que eles não sabiam se ela era espírita, se ela era católica, judia, o que isso importava? Mas eles lhe rendiam, através da prece, o amor, a gratidão, a toda ajuda, a todo o acolhimento que eles recebiam dela. E ela levava a filha para que a filha aprendesse esses valores, os verdadeiros valores. Que ela, como moça rica da sociedade, ela poderia desfrutar disso, mas que ela teria que aprender a dar de si também ao seu semelhante. Porque essa é a verdadeira riqueza. E essa é a única bagagem a qual nós levaremos quando nós transpusermos o portal da vida espiritual. Nos será apenas perguntado: que lágrimas secastes? Que pessoas, que corações consolastes? A quem acolhestes? A quem perdoastes? Porque a gente tem o péssimo hábito, às vezes, de dizer: eu não perdoo ninguém. Fez comigo é uma vez só. E nós não nos atentamos para um pequeno detalhe. Nós, em especial os espíritas que acreditam na imortalidade da alma, nós somos o quê? Seres imortais. Logo, se eu sou um ser imortal, aquele a quem eu não perdoo, a quem eu odeio, é também um ser imortal. E já pensou passarmos toda a nossa vida espiritual, toda a nossa imortalidade de mal com alguém? Já pensou como ficaremos presos, algemados a uma situação e a uma pessoa a quem não queremos bem, a quem não amamos? Esse, pessoal, é também o nosso grande desafio. E não é à toa que Jesus nos exortava ao perdão. Porque o perdão, ele liberta.
O perdão é um processo. Não se perdoa, muitas vezes, do dia para a noite. Não temos essa condição. Mas nós podemos começar já. Não quero vingança. Segue o teu caminho que eu sigo o meu. Lá na frente, a gente tenta de novo. Não é muito melhor? Não é muito mais racional? E também, quem somos nós para dizer, eu não perdoo jamais? E já nos perguntamos quantas vezes diariamente somos perdoados por esse nosso Deus, por Jesus, por todos aqueles que zelam por nós e nos amam? Então, por que traçarmos a nossa própria condenação dizendo, não perdoo jamais? Meus amigos, somos seres imortais. E como seres imortais, precisamos aprender a caminhar juntos. Se não conseguimos ainda caminhar de mãos dadas, mas pelo menos que a gente consiga caminhar lado a lado, com respeito, com educação. E entendendo que, em última instância, o mal que eu faço ao outro, primeiro eu faço a mim. Que o mal que eu desejo ao outro é o mal que eu planto em meu jardim. Que tudo que eu tiro do outro, não é do outro que eu tiro, é de mim mesmo. Porque aquilo que eu tiro do outro, Deus, que é um Deus de providência, Ele vai dar os meios para que aquela pessoa consiga. Mas eu que estou tirando, eu estou tirando duas vezes. Eu estou tirando dele e estou tirando de mim. Aquela bênção, aquela graça que viria para a minha vida, naquele momento não vem. Porque eu endureci o meu coração. Porque eu fui contra as leis divinas. Porque eu não servi a Deus. Eu não andei de acordo com as suas leis. E aqui também nesse texto, um só Senhor nos diz assim. Como já dissemos, Cristo é a linha central, sempre, das nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, nós, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios do seu amor. Nós somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes, com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo, portanto, é compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Então aqui tudo está dito, não é verdade? Tendo Deus, ou tendo Jesus como centro de nossas cogitações e como Ele espelha, não é? Ele é aquele espelho translúcido no qual está a imagem e semelhança de Deus, nosso Pai. Então, depois de Deus, é a Ele que nós devemos servir. Porque Ele é o nosso tutor. Nós somos os seus tutelados aqui nesse planeta Terra. Então, não precisamos nos isolar do mundo, mas temos que agir em parceria, não é? Com Jesus, em suas obras. E não é tão difícil assim como a gente pensa. Embora a gente ainda esteja acostumado ao caminho mais fácil, ao imediatismo, porque ainda é da nossa cultura, esse imediatismo das respostas rápidas, nós necessitamos ainda disso, pela nossa imaturidade espiritual, mas chega um momento que a gente precisa começar a semear de uma forma responsável, de uma forma amorosa, de uma forma correta. Deixarmos de plantar o joio e começarmos a plantar o trigo.
para que esse trigo cresça. E que quando esse trigo também crescer, a gente possa colher para nós as bênçãos do amor de Jesus, as bênçãos do amor de Deus em nossa vida. Para que a gente possa colher a paz, para que a gente possa colher essa tranquilidade, para que a gente possa colher esse mundo de regeneração. Porque como queremos buscar um mundo de regeneração, se não regeneramos a cada um de nós em particular? Como desejar a paz? Se não temos paz, como desejar o amor, se não praticamos o amor? Como desejar a misericórdia do Cristo e de Deus nosso Pai, se somos tão duros ainda com os nossos semelhantes? Como desejar que a nossa vida seja melhor, seja mais feliz, se nós ainda plantamos os espinhos da dor, do egoísmo, da solidão e do orgulho? Como plantar, como colher a saúde, se ainda somos tão enfermos da alma? Oh, meus irmãos, busquemos dentro de nós e de uma forma definitiva instalar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Buscando não apenas mais as palavras, o conhecimento do Evangelho, mas vivê-lo dia a dia, através desses pequenos gestos de amor, de paciência e de solidariedade conosco e ao nosso próximo, reverenciando a Deus, nosso Pai, através das nossas obras e não com a nossa contemplação muda e estéril. E para encerrar, porque o nosso tempo é chegado, trazemos como mensagem final uma mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo 16. A quem obedeces, e sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E a mensagem diz assim: toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão, que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o próprio cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? A quem nós obedecemos? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação da alma. Muita paz para todos.